Fala pessoal, tudo bem? Professor Arthur Lima aqui, estou aqui para a gente conversar no nosso Direção Inicial para você que pretende estudar para o TJ do Amazonas, né? Vamos conhecer então melhor esse nosso curso de raciocínio lógico, entender melhor o edital, o que foi cobrado, o que é mais importante, o que é menos importante no edital de vocês. Tá bom? Vamos passar então pelo nosso edital, eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. É um edital bem curto, tá? Se vocês derem uma olhada, ó, ele é um edital de raciocínio lógico mesmo, tá? Ele começa ali com entendimento de estruturas lógicas das relações arbitrárias, dedução de novas informações, compreensão e análise lógica de uma situação. Então, tudo isso daqui parece muito vago, né? E eu sei que parece muito vago, mas a hora que a gente passar aqui pelo cronograma das aulas, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que é cada uma dessas coisas. Veja que tem ainda raciocínio verbal, matemático, sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos. Eu tenho certeza que você... Se você não está acostumado com edital de raciocínio lógico, você leu isso aqui e não entendeu praticamente nada. Você não tem nem ideia de que tipo de questão pode cair na sua prova, né? Essa é a sensação normal mesmo. Por isso é bom a gente ter essa conversa aqui nesse momento. Vamos então dar uma olhada na organização do curso, porque aí eu posso ir explicando essas coisas para vocês. Primeiro de tudo, tá? Na aula 0, a gente vai começar a trabalhar as estruturas lógicas. E veja que nós continuamos o estudo das estruturas lógicas na aula 1. O que é essa história de estruturas lógicas? Pode ver aqui que no edital, né, a gente tem entendimento da estrutura lógica das relações arbitrárias, dedução de novas relações, tá? Isso aqui, pessoal, que é o tema da aula 0 e da aula 1, basicamente nós estamos falando dos probleminhas clássicos de raciocínio lógico. Quais probleminhas são esses? Por exemplo, essa parte de estrutura lógica das relações entre pessoas, lugares e objetos. Nós estamos falando, por exemplo, dos exercícios que envolvem associações lógicas. A FGV gosta muito disso, tá? De você pegar e dizer, olha, tem a pessoa, tem o João, a Maria e o José. Aí eu sei que dessas pessoas, uma é administradora, a outra é contadora e a outra é, sei lá, é bancária. E aí, dessas três pessoas, nós sabemos que uma mora em São Paulo, uma mora no Rio, uma mora em Minas Gerais. Só que a gente não sabe quem mora onde, a gente não sabe qual a profissão de cada pessoa. E aí a questão dá elementos adicionais para a gente fazer a associação. Justamente isso, para a gente construir a relação e saber que pessoa mora onde e tem que profissão. Esse tipo de problema, assim como vários outros, tá? Tem os probleminhas de verdades e mentiras, quando você não sabe quem fala verdade e quem fala mentira. Tem os probleminhas que envolvem casos de muito azar, você imaginar a situação de azar extremo, né? Eu costumo chamar isso de casos extremos ou de azar extremo, que são situações, problemas onde você tem que imaginar, olha, qual a pior coisa que pode acontecer e aí, com base nisso, tirar conclusões. Tem os problemas que envolvem o princípio da casa dos pombos. Eu sei que tudo isso parece muito vago, né? Muito abstrato, mas na hora que a gente for pegando os exercícios, você vai compreender. Tanto que essa parte da matéria da aula 0, da aula 1 aqui, ó, isso aqui não tem teoria não, tá? Aqui eu apresento rapidamente os tipos de exercícios para vocês, mas vocês vão ver que o importante aqui nesses assuntos é aprender a resolver os exercícios. Na verdade, são duas coisas. Primeiro é aprender a identificar do que trata o exercício. Você vai ler o enunciado e você vai ter que perceber, não, isso aqui é uma questão de associações lógicas, essa daqui é uma questão de verdades e mentiras, essa daqui é uma questão de princípio da casa dos pombos. Você, então, tem que ter essa preocupação de aprender a identificar o tipo de questão. E eu vou estar sempre te ajudando, mostrando características que ajudam a fazer essa identificação. Por que isso? Porque depois que você identificou, cada tipo de questão tem uma receita de bolo para resolver. Então você vai aprender aquela receita de bolo e vai aplicar ela tranquilamente. Então é isso, se você aprendeu a identificar e aprendeu a receita de bolo, aí é praticar bastante para você conseguir matar os seus exercícios, tá? E a FGV, assim como várias outras bancas, ela repete muitos modelos de questão. Então, nesse treino que a gente faz, você vai ver que na hora que chegar na sua prova, sei lá, quase todas as questões você já vai ter visto um modelo parecido. Talvez tenha uma ou outra questão realmente nova, de vez em quando a banca inova, mas olha, a regra a maioria das questões é similar a questões anteriores. Uma ou outra realmente tem uma cara mais de novidade.
Aí a gente chega na aula 2, que é a aula de raciocínio sequencial. Aqui nós vamos trabalhar os diversos tipos de sequências que podem cair na sua prova. Cada sequência tem uma lógica diferente. E as lógicas das sequências, elas podem variar muito. Você pode ter sequências que a lógica está relacionada com operações matemáticas, multiplicação, divisão, subtração, mas pode ter sequências que a lógica está relacionada, por exemplo, com palavras, tá? Você pode ter uma sequência que, na verdade, são as iniciais dos meses do ano e assim por diante. Por isso, nós temos que trabalhar um leque muito grande de questões sobre sequências, porque eu costumo dizer o seguinte, quanto mais questões de sequências você conhece, maior a chance de, na sua prova, cair uma questão sobre um tema que você já domina. E aí você vai matar com tranquilidade a sua questão, tá bom? Então é isso na aula 2. Aí temos um teste de direção entre a aula 2 e 3. O teste de direção serve justamente para você treinar, verificar se realmente você compreendeu bem os pontos trabalhados nas aulas anteriores. E aí a gente vai para a nossa aula 3, raciocínio matemático. Essa é a única aula que tem um pouco de cálculo mesmo. Aqui a gente vai aprender a resolver problemas de raciocínio lógico que envolvem elementos básicos de matemática. Que elementos básicos? As operações, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, e também equação e sistema de primeiro grau, tá? Não podemos menosprezar esses assuntos, não. Vários problemas de raciocínio lógico, para você resolver, você vai ter que criar uma variável ou criar 2 ou 3 variáveis e trabalhar com essas variáveis, o seu x, o seu y, o seu z, embora eu recomende usar outras letras, mas enfim, você vai ter que criar variáveis para conseguir resolver o problema. É isso que nós vamos trabalhar aqui na aula 3. E na aula 4 nós vamos entrar em raciocínio verbal. Aqui eu vou tentar trazer alguns problemas e, em particular, vou trazer um pouco para vocês de lógica de proposições. Porque, embora o edital não seja explícito ao cobrar lógica de proposições, ele dá essa margem quando ele fala em raciocínio verbal. Então, pelo menos o básico de proposições é interessante que você esteja dominando. E não é nada de outro mundo, não. A gente consegue pegar isso aí e dá para passar para vocês o que tem de mais importante que vocês têm que saber para resolver as questões da FGV. Tá? A FGV, como eu disse, né, ela repete muitos modelos de questão. Quando a gente passar pela aula 2 de raciocínio sequencial, por exemplo, vocês vão ver que tem um tipo de sequência que a FGV adora, que é o que eu chamo de repetição em ciclos. Quando chegar lá, vocês vão ver. Mas eu me lembro que em algumas provas eu até falei, essa prova vai cair uma questão de repetição em ciclos, e caiu mesmo. Foi o caso, por exemplo, da prova do IBGE de 2016, que foi também da banca FGV. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês consigam fazer um ótimo estudo, aproveitar o nosso material da melhor forma possível. Se ficou alguma dúvida, me procura aqui. É um edital muito enxuto, não acho que vale a pena você ficar escolhendo o que estudar. É diferente quando você tem um edital grandão de raciocínio lógico, de matemática, aí eu gosto de pontuar mais, olha, prioriza essas aulas, deixa de lado essas outras. Mas num curso aqui com aula demonstrativa e mais 4 aulas apenas, eu acho que vale a pena você tentar se organizar para estudar o conteúdo inteiro. Tudo bem? Um abraço, então, bons estudos e contem comigo. Valeu!